todos. Sejam muito bem-vindos a essa casa de oração de bênçãos. A todos os presentes e a todos os irmãos que nos acompanham pelas redes sociais. Convido agora a todos a fechar os olhos para orarmos juntos. O Mestre Jesus, certa vez, disse: onde 2 ou mais pessoas estiverem reunidas em meu nome, lá eu estarei. Na certeza da sua presença, através dos seus emissários de luz, nós te rogamos, Mestre, por mais uma noite de bênçãos. Estamos aqui, sedentos para ouvir a tua palavra, o teu evangelho à luz da doutrina espírita. Rogamos as suas bênçãos para que possamos guardar em nossos corações, em nossas mentes, os ensinamentos aqui transmitidos, para que então possamos utilizá-los na nossa vida, no nosso lar, no ambiente de trabalho, onde quer que nos encontremos, dando assim prosseguimento à nossa reforma íntima. Mas também, Mestre, te pedimos por nossas vidas, que recebamos aqui, Senhor, as bênçãos do mais alto. Essas bênçãos vão nos conceder a libertação de todo o mal, o fortalecimento físico e espiritual, o equilíbrio físico e equilíbrio mental, e principalmente a cura de toda e qualquer enfermidade. Rogamos aos benfeitores amigos que possam dar a sustentação necessária à nossa irmã Cleusa, que fará o evangelho desta noite. Que assim seja. Boa noite, meus irmãos. Sejam todos muito bem-vindos e que Jesus esteja com todos nós, nos protegendo e iluminando. Queremos agradecer toda essa energia boa que vocês trazem para nós, né? Depois que nós ouvimos a prece de Cáritas, ouvimos a Ave Maria, parece que o nosso ambiente ficou assim mais leve ainda, né? Um pouco já com a presença de vocês, que nos traz toda essa alegria, essa paz, e com a oração de Cáritas, que é muito linda, né? Então essas coisas penetram fundo no nosso coração e nos dá muita paz e muita vontade de ser cada dia melhor. Bem, o nosso evangelho de hoje é sobre a piedade. Esse tema ele está no Evangelho segundo o Espiritismo, né, no capítulo 13. E esse sentimento piedade, né? O que será esse sentimento piedade? Eu comparei mais ou menos assim com a empatia, né? Porque a piedade é a gente se sensibilizar com a dor do outro. Empatia é a mesma coisa, né? A gente se sensibilizar com a dor do outro. E não só se sensibilizar, mas também tomar medidas de auxílio. Porque às vezes a gente só tem piedade, sente aquela compaixão pela pessoa, só que às vezes nós não fazemos nada para auxiliar. Se bem que às vezes nós não podemos auxiliar, né? Hoje mesmo aconteceu um fato muito interessante, que eu estava vindo lá do Meilei e vi um rapaz de longe, parecia que ele estava até brincando, catando alguma coisa e jogando e se abaixando. Aí quando eu cheguei mais perto, assim, eu vi que ele estava, eu acho que alcoolizado. E ele caía no chão, se debatia. Então aquilo lá me deu um mal-estar tão grande, porque às vezes você se vê assim, impossibilitado de ajudar, né? Um rapazão forte, e eu, né, desse tamanho, o que eu ia fazer lá com ele? Aí eu pensei, podia chamar a polícia, chamar o corpo de bombeiro, chamar sei lá quem. Aí fiquei naquilo, falei, o que eu vou fazer? Eu peguei e falei, vou fazer uma oração, porque Jesus ensina isso para nós, né? Você não pode fazer nada, você faz uma oração. Aí comecei a fazer uma oração para que fosse lá alguém auxiliar aquele rapaz. E não é que
foi? Apareceu um casal que foi lá, ergueu o rapaz do chão. Assim, também não teve muito o que fazer. Tirou ele de um lado da calçada que estava batendo sol, colocou ele na outra calçada que batia sombra. E deixou ali, mas, coitado. Então, um pouco ele se levantou e foi para o meio da rua, quase foi atropelado. Então, foi uma situação que eu fiquei mal. Mas o que a gente pode fazer? Tem situações que a gente, infelizmente, não pode fazer. Mas aquelas que está ao nosso alcance, que às vezes são colocados na nossa vida, então a gente tem a oportunidade de auxiliar, sim, né? Porque a piedade, ela é mais ou menos igual à fé. A fé sem obras, ela é morta, né? Então eu acredito também, comparei assim, que a piedade sem prestar um auxílio, também é morta, né? Uma coisa morta que você viu, sentiu dor, sentiu dó, compaixão, tudo, mas também não foi lá resolver o problema, porque a gente ter compaixão é a gente tentar e resolver o problema, não é verdade? Mostrar um apoio, né, para a pessoa. Então é isso. Então não basta se sensibilizar, a gente tem que tentar fazer alguma coisa, né? Porque daí nós vamos fazer igual Pilatos, né? Pilatos, ele tinha piedade de Jesus, ele tinha dó do que estava acontecendo com Jesus. Ele sabia que Jesus era inocente. Mas por conta do sistema, né, esse sistema que existe, né? O sistema, ele não podia fazer nada. Então, o que ele fez? Lavou as mãos. Às vezes a gente tem piedade, mas também não faz nada, lava as mãos. Não é verdade? E a piedade, conforme está no Evangelho segundo o Espiritismo, os Espíritos nos colocam que ela é irmã da caridade e filha do amor. Então, aquele que sente, né, esses sentimentos, amor, caridade, tem piedade, né? Então, eu tirei um texto do livro de Humberto de Campos, Contos desta e de Outra Vida, onde o Humberto de Campos, ele conta que logo após a partida de Jesus, Simão Pedro era o Cefas, né? Cefas é a pedra. Por que ele era, né, pedra? Assim, porque ele era meio tinhoso mesmo, Pedro. Pedro era bravo, ele era muito enérgico. E complicadinho, na verdade, né? Assim, não é porque são apóstolos de Jesus que eles eram perfeitos, gente. Eles não eram, não. Viu? Eles tinham tantos defeitos, como nós temos hoje, e Jesus reconhecia esses defeitos neles. Jesus sabia de tudo. Então, eles eram espíritos também que estavam a caminho da perfeição. Tanto que depois que Jesus se ausentou, que daí que eles começaram a divulgar a doutrina de Jesus, é que eles foram também, acho que na verdade conhecendo a doutrina, porque até então tinha Jesus ali como esteio, né? Então tudo eles recorriam a Jesus. Aí quando eles se viram sozinhos, eles viram que tinham que se virar, e aí começaram a pôr em prática os ensinamentos de Jesus. Então, nesse livro, Humberto de Campos, ele nos conta então que logo após a partida de Jesus, Pedro se encontrava naquela modesta casa, onde viria a ser a casa do caminho. Ele mais os outros apóstolos, né? E então Pedro se encontrava naquele dia banhado em lágrimas, porque ele orava muito. Ele fazia uma oração comovente aos céus e dialogava, né, mentalmente com Jesus, que houvera solicitado a abertura da casa do caminho. E Pedro, então, ele pedia para que Jesus se fizesse presente ali naquele momento, já para decidir qual o trabalho, qual a missão dele naquele dia, o que ele já teria que fazer de imediato, né? Então, ele pedia muito, com muita clemência, assim, que Jesus se fizesse presente naquele lugar abençoado, iluminado, né? Que ele pudesse estar ali iluminando a todos, mas que Jesus já pudesse dispor de alguma coisa, porque ele estava muito ansioso por trabalhar na seara de Jesus. E ele orava fervoroso, até as lágrimas, né? E nisso aparece Jesus por entre uma névoa, aquele olhar profundo, né? Vamos imaginar Jesus olhando para nós, chegando assim, com aquele olhar profundo, sereno, cheio de amor, cheio de compaixão e de caridade, né? Ele é um meigo rabi,
Era assim que ele olhava para os apóstolos. Que felicidade poder ter sido apóstolo de Jesus, né? E ter vivido com ele, convivido com ele. Aquele evangelho vivo ali, ensinando tudo. Seria bom demais. Então ele orava até que Jesus apareceu, né, com aqueles olhos. E aí Pedro se lembrava, né, quando Jesus olhava para eles lá em Cafarnaum, né, aquele olhar profundo. Aí o meio Rabi estava ali, à frente dele, à frente do antigo pescador de peixes, agora pescador de almas. E Pedro então olha e percebe a sua presença e a emoção toma conta dele. E Pedro prostra-se de joelho e diz: ó mestre, quando enviará até mim a primeira missão desta casa? Eu estou ansioso, não vejo a hora de começar a trabalhar. E Jesus sabia, né, do jeitão do Pedro, né? Então, sabendo perfeitamente quem era aquele homem que ali estava na sua frente. Assim, ele era um homem bom, né, capaz de fazer o bem, mas ainda meio confuso nas suas ideias. E então Jesus, já quase que sumindo, ele falou 2 palavras para Pedro: amanhã. Aí Pedro no outro dia, né, ele já se levanta, todo emocionado com aquela informação de que receberia a missão. E agora, assim, mais encorajado, né, ele esperou, já levantou cedo, arrumou toda a casa, recolheu umas flores, ainda cheia de orvalhos do jardim, colocou na sala, para esperar a missão do mestre, né, porque aquele dia seria o dia, né? E de repente, ele naquela emoção, esperando, né, que Jesus já mandasse alguma coisa para ele fazer, ele ouve batidas na porta. Ouve batidas. Quando ele chega perto da porta, a porta já se arrebenta, já abre e já se fecha ao mesmo tempo. Entra um homem todo apavorado, chorando. Aí quando o Pedro olha para ele assim, quando ele se vira, né, e o homem olha para ele, ele olha para o homem já se ajoelha no chão e pede para Pedro: Pedro, por favor, me ajude. As pessoas lá fora, a polícia, eles estão me procurando, né, que haviam entregado ele, né, algum que já conhecia, porque aí quando Pedro olha assim e vê, ele fala: é Joachás. Joachás, ele era um assassino, ele era uma pessoa meio assim, fora da lei, né? Então, ele chega todo machucado, todo ensanguentado e pede para Pedro, né? Ele pede clemência, ele pede para Pedro ajuda, que não deixa ele voltar para fora, que as pessoas queriam matá-lo, né, de certo. Aí Pedro ouviu aquelas afeições, ele reconheceu, né, o Joachás, um homem de má vida, ladrão, assassino, e ele era muito procurado pela polícia da época. E ali ele estava então procurando se esconder. Mas o Pedro, ele não entendeu. E ele, sem piedade, né, ele entendeu por que aquele homem estava ali. E sem piedade ele enxota Joachás de lá e entrega-o à polícia. E as leis daquele tempo eram muito severas. Às vezes eles, assim, maltratavam tanto a pessoa que chegavam até a matar, né? Não é as leis. Hoje já é mais diferente a lei, né? Um solta, outro prende, outro solta. Hoje, naquele tempo, não. Naquele tempo era rígida mesmo as leis. Mas Pedro, não teve compaixão, não. Enxotou o Joachás lá da casa de um modo muito severo. E ainda fala para ele: você já fez muito mal para muitas pessoas, é hora de pagar. Ponha-se para fora. E abriu a porta e escorraçou o Joachás, fazendo com que ele fosse mesmo devidamente preso e punido, né, pelos castigos severos. Aí tá passado esse episódio, né? No mesmo dia, né, lá pelo meio-dia, quando fazia sua alimentação, ele ouve também novamente batidas na porta. Era a Júnia. Júnia era uma linda greco-romana. Era uma pessoa de má vida, né? Mas ela era muito linda, a mais linda da época.
E ela chegou nos trajes, tinha aqueles trajes de seda, muito, muito bem arrumada, bem envelhecida, bem acabada, mas com aqueles traços da beleza que ela tinha ainda, né? E ela já, assim, se mostrava já cansada, bem alquebrada, já bem envelhecida, né? E ela já não queria mais aquela vida que ela levava. Ela queria se modificar. E Pedro, então, de modo muito severo, diz para ela: volta para a praça de onde você deve ser escarnecida. Volta para aqueles que você tanto serviu e seduziu. Aqui não há lugar para você. Aí Júnia sai e volta para a praça, onde ela iria continuar com o seu sofrimento. Aí Pedro ele estava tranquilo assim. Ele estava satisfeito. Ele se encontrava com a consciência tranquila. Porque ele achava que havia feito justiça. E 2 vezes ainda, no mesmo dia. E continuava aguardando ansioso a presença do mestre. E já quase ao anoitecer, batem-lhe novamente a porta. É Jarim. Jarim era um bêbado, homem desequilibrado, que só vivia de beber e arranjar confusões. E todo o dinheirinho que ele ganhava, né, fazia os biquinhos dele, né, o dinheirinho que ele ganhava era para a bebida, para o seu vício. E ele também pede ajuda para o Pedro. Estava embriagado, né, bem desfigurado. E ele dizia: me ajuda, eu quero sair dessa vida, eu quero parar com esse vício, né? Tenha piedade, ele clamava para Pedro. E Pedro, mais uma vez, praticamente chutando, empurrando com os pés, ele pede que ele se ponha dali para fora. E aí Pedro também já começou a falar: você nunca procurou Deus? Você nunca seguiu as leis divinas, nem o Torá, nem as leis de Moisés, nunca seguiu nada, né? Por que você quer agora ajuda? E ele era um bêbado, assim, irresponsável, vagabundo, alguém que não merecia consideração no ver de Pedro. E pôs o Jarim para fora de casa. O dia acabou e Pedro fez a sua última refeição sozinho, naquela casa modesta, mas bem arrumada, bem ampla, e pôs-se a orar. E evocou Jesus, e na sua prece ele dizia, chamando a atenção de Jesus, hein? Senhor, o Senhor havia dito que hoje iria me mandar a primeira missão. O que aconteceu? O Senhor esqueceu? O Senhor não cumpriu com a sua obrigação? Olha só o Pedro, hein? Falando para Jesus. O Senhor sempre cumpriu a sua palavra? O que é que está acontecendo? Aí em preces, né, e muito emocionado, porque toda vez que ele falava com Jesus, ele se recordava daqueles momentos de verdadeiro culto cristão do Evangelho no lar, em que o próprio Evangelho vivo se fazia presente naquela comunhão, pregando, amando, curando, revestido de um sentimento sublime de piedade e que fazia com que enxergasse todos por igual. Esse era o nosso mestre. Irmãos precisando de ajuda, uns de cunho físico, outros de cunho moral. E Jesus, então, ele ouve as preces de Simão Pedro e ressurge à sua frente. Quando Pedro o vê, ele diz: o que pode ter ocorrido a tua promessa de hoje? Começarmos a primeira tarefa da casa do caminho? Te esperei durante o dia todo, Senhor. Ao que Jesus respondeu para ele: Simão Pedro, como podes me perguntar isso? Se por 3 vezes te pedi socorro e não me atendeste, não me ouvistes. Pedro, Joachás, Júnia e Jarim, eles vieram em meu nome,
pelas minhas ordens até a casa do caminho, para que fossem recebidos pela luz do Evangelho. Essa luz que transforma almas, que revigora mentes e que faz com que homens velhos tombem para que ressurjam homens novos. O que fizeste dos meus ensinamentos? Tu que me viste pregado na cruz, dizer: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Pedro ficou profundamente envergonhado. Ele não sabia o que dizer. Bom, se tivesse como a gente diz, tivesse um buraco ali naquela hora, ele se enfiava dentro, de tanta vergonha. E porque ele achava que ele tinha sido justo, né? Em ser duro com o ladrão, um ser sensível, de ser insensível com a mulher de má vida, de ter sido cruel com o bêbado, sem jeito, né? De ter sido cruel, né? Com todos eles. E agora ele estava ali diante do mestre que o repreendia. Mas Jesus, que não tem compaixão apenas pelos que sofrem dores do corpo físico ou dores da alma, no arrependimento, né? Ele teve piedade. Ele teve piedade do Simão Pedro. E o apóstolo apressado que, em nome de uma fé, numa visão farisaica. O que é uma visão farisaica? Dos fariseus, né? Os fariseus, eles eram pessoas assim que só viam o seu próprio bem, né? Eles eram contrários aos ensinamentos de Jesus. Num dizer mais popular nosso assim, eles eram o tipo de pessoas que só olhavam para o seu umbigo, né? Para o seu próprio umbigo. Isso é uma visão farisaica. Então ele disse que Pedro, né, numa visão farisaica, quis excluir aqueles que ainda não apresentavam uma vivência moral de seus gestos, do seu pensar e do seu falar. Aí Jesus afaga a cabeça de Simão Pedro e diz-lhe: entenda que quando quiseres me ouvir, basta abrir o meu evangelho. Aí Jesus vai embora, né, em meio a uma névoa, e estou meio perdidinha aqui. Ele vai embora, né? Aí ele fala para ele que existem doentes. Pedro encontra isso no Evangelho, né? Que existem doentes morais, os doentes do corpo físico, os doentes mentais, e a todos é possível uma cura relativa, né? Porque todos têm remédio para tomar. Devemos exercer a piedade, né? E nós somos convidados a Jesus para isso. A partir do momento que nós temos conhecimento da doutrina, nós já fomos convidados por Jesus, né? Porque não precisou vir ele em pessoa dizer: ô Cleusa, você está convidada para ser uma enfermeira do bem, curar, ajudar, auxiliar as pessoas. Não. Ele deu oportunidade para que conhecêssemos o seu evangelho. E a partir do momento que nós conhecemos, nós temos a obrigação de praticar o que ele ensinou. Porque esses dias eu até estava conversando com alguém. Do que adianta nós aprendermos, estudarmos o evangelho se nós não pomos em prática? Está certo que nós somos imperfeitos ainda, mas essa imperfeição já está sendo mostrada para nós, as verdades, né? Nós não somos tão imperfeitos assim porque nós conhecemos as verdades. Conhecemos todas. Ainda estamos no erro porque nós queremos, né? Não é por falta de conhecimento. Então, nós estamos todos convidados a assumir essa enfermagem curadora, né? A enfermagem que, identificando a doença, presta a dose medicamentosa para que aquela doença necessita, né? Nós devemos exercer a piedade com aqueles que passam fome, com aqueles que estão doentes, com aqueles que se equivocaram com a maneira de pensar, de agir e ainda fazem o mal, né? Se somos trabalhadores de Jesus e se já conseguimos estar numa elevação maior, conseguimos uma vibração maior, nós podemos auxiliar essas pessoas com a nossa prece.
Porque vocês podem não acreditar, quando nós elevamos nosso pensamento, quando eles são verdadeiros, os nossos sentimentos, que as vibrações, elas conseguem chegar até o alto, porque às vezes a gente ora, mas a oração, aquela vibração não passa do forro, né? Então nós temos que ter sentimento naquilo que nós estamos pensando ou falando com Jesus, com a espiritualidade, porque a oração nossa vai surtir efeito. Principalmente se nós estivermos... Muitas pessoas já disseram aqui, não foi o meu caso, não, comigo não, que receberam cura, dor de cabeça foi curada, dor não sei aonde foi curada, através de um passe, através do quê? Por quê? Porque aquele passista, a vibração dele, a oração que ele fez em prol da pessoa que estava ali tomando passe, foi verdadeiro. E também a pessoa devia estar receptiva, porque ela também, se ela não estiver receptiva, também ela não vai receber. Não é verdade? Por isso que na hora do passe, é muito importante que as pessoas que sentam na cadeira, a partir do momento que sentam ali, se recolham em oração, pedindo a ajuda que necessita naquele momento. Porque recebe, gente, recebe. Tá? Isso é verídico, tá bom? Então, meus irmãos, nunca nós podemos esquecer, nunca, que Deus jamais desiste de nós. E nós também não podemos desistir das pessoas. Nós precisamos lutar, né, ainda mais quando nós temos algum ente querido que necessita da nossa ajuda, que está passando por alguma dificuldade. Nós não podemos desanimar. Nós temos que ir lutando até conseguir. Né? Porque se chega uma hora lá que a gente está lá necessitado e pedindo para Deus nos ajudar, e Deus fala, não vou te ajudar mais não, aí o que seria de nós? Porque, né, quem somos nós sem Jesus, sem Deus? Nós não somos nada. É eles que guiam a nossa vida, que nos dão força, que emanam aquelas vibrações de luz, de paz, para que nós possamos prosseguir a nossa caminhada. Ou a gente acha que nós caminhamos sozinhos na vida. Não, ninguém está sozinho. Nós temos muitos irmãos que se comovem conosco, com a nossa dor, com a nossa situação, e eles estão cuidando de nós. Por isso que nós também temos que valorizar isso, praticando esses ensinamentos de Jesus. Porque a cada vez que nós fazemos o bem, que nós praticamos a caridade, que nós somos humildes, que nós estamos nos tornando pessoas boas, a espiritualidade não nos abandona. Não nos abandona. Jamais. Então, vamos tentar, né, caminhar sempre nessa linha que Jesus nos ensinou, né, o caminho, a verdade, a vida. Né, sempre na verdade, principalmente. Né? Então, eu falo assim que ali no Núcleo Meimei, nós temos muita oportunidade, porque todos esses casos que nós citamos aqui, o Joachás, a Júnior, o Jarim, nós temos esses e muito mais ali no Meimei. Muito mais. E nós atendemos essas pessoas todos os dias. E qual é o nosso trabalho ali? Atender com carinho, atender com amor, com caridade principalmente. Doando o nosso tempo, a nossa atenção. Porque às vezes vem a pessoa ali, ele pede alguma coisa, mas na verdade ele quer conversar. Aí ele fala, conta história, e a gente fica ali escutando. E é tão bom para eles e para nós. Então ali eu costumo dizer que ali não é um lugar público, um lugar assim como tem na prefeitura, né? Lá não é assim um lugar público que a gente tem que estar anotando, tem todo aquele plano de trabalho que tem que executar daquela maneira. Não, ali até uma voluntária lembrou, eu já tinha escutado isso, ela falou também outro dia, que o Chico Xavier, né? O Chico Xavier estava atendendo as pessoas, ali ele não perguntava quantos anos você tem, quanto que você ganha, o que você faz, o que você deixou de fazer, ele simplesmente ajudava. Era só isso que ele fazia, ele ajudava. Aí veio, né, uma senhora lá,
né, que gosta de conversar, e falou: ô Chico, aquela mulher que está ali na fila, ela tem casa de aluguel. Ela não precisa vir pegar cesta aqui. Aí o Chico falou: ô, minha irmã, deixa ela está se preparando para a próxima encarnação. Entendeu? Então ali, nós não estamos ali para julgar as pessoas que vão ali. Nós estamos ali para doar o que nós temos. E graças a Deus nós temos muitas coisas ali. Então, às vezes, nós vamos negar um litro de leite, vamos negar um pacote de arroz, se tem. E eu costumo dizer lá para as voluntárias nossas lá todas, né, que quanto mais nós doamos, mais nós recebemos. E o importante é isso, é doar e simplesmente doar. Não interessa quanto que você ganha, o que você vai fazer. Aí vão falar: porque vai trocar por droga, porque vai trocar por bebida. Porque... Não interessa. Para nós, não interessa o que eles fazem com o que eles levam dali. Interessa o que nós fazemos, o que nós doamos. E quanto mais nós doamos, mais nós recebemos. Não é verdade? Mais nós recebemos. Então, ali nunca faltou alimento. Nunca faltou. Teve dias de estar assim meio escasso. Aí alguém falava: ih, tá acabando. Não se preocupe. Eu sempre falei isso. Não se preocupe. Vai chegar doações. E chegava. Tem umas voluntárias aqui que estão ouvindo e sabem disso. Então, gente, não adianta a gente atender, né, e dizer: vamos atender essa mulher, mas ela é muito ignorante, ela é má. Eu me penalizo, mas essa mulher é muito cruel. Eu me compadeço, mas a pessoa é imprestável. Não, nós não podemos pensar assim. Nós não podemos pensar assim. Porque cada um está no patamar que necessita. Se essas pessoas estão nessas condições hoje, é porque elas precisam estar nessas condições. Só que Jesus falou que os mais fortes teriam que auxiliar os mais fracos. E quem que é os mais fortes? Nós estamos ali, nós temos a compreensão, nós temos tivemos a oportunidade de conhecer o Evangelho de Jesus. Então nós estamos ali para auxiliar. Não interessa da porta para fora, não nos interessa o que vai acontecer com tudo aquilo que nós doamos. O que interessa é que a nossa consciência, né, ao contrário do Pedro, ele ficou com a consciência tranquila, né, porque ele achou que fez justiça, mas a nossa consciência lá fica tranquila. Porque nós saímos de lá, tem dia, eu saio de lá, tem dia. Assim, a vibração está tão boa, de tanta coisa boa que nós conseguimos fazer ali, tantas pessoas que foram mandadas para nós, igual Jesus mandou a Júnia, mandou o Jarim. Lá também nós recebemos os nossos Jarins, as nossas Júnias, os nossos Joachás, e nós atendemos com tanto carinho, e aquilo nos faz tão bem. Não é, minha amiga? Nos faz tão bem. Então, meus irmãos, vamos reviver o Evangelho de Jesus todos os dias. Todos os dias. Vamos, ao tentar fazer alguma ação, tomar alguma atitude, vamos pensar: será que Jesus faria isso? Se a nossa consciência acusar que Jesus não faria, então não façamos também. Não façamos. Vamos procurar sempre trilhar o caminho, a verdade e a vida. Que Jesus nos abençoe a todos. Agora quem tem Pode falar quem aí veio pela primeira vez? Tem livros? Quem veio pela primeira vez hoje vai ganhar um livrinho. Levanta a mão quem está aqui pela primeira vez. Pode chegar aqui para ganhar um livro. Boa leitura, viu? Pela primeira vez? Opa, vai ganhar um livrinho. Leia o livrinho, que é muito bom. Mais algum? Mais algum pela primeira vez? Opa, mais um. Mais um irmãozinho nosso. Seja bem-vindo, viu? Vocês
que estão vindo pela primeira vez, viu? Sejam muito bem-vindos, sintam-se abraçados por nós, recebam todo o nosso carinho, viu? Aqueles que se afastaram um tempo, mas agora voltaram também, receba todo o nosso carinho, todo o nosso amor, viu? Agora vamos aos números, olhem as mensagens de vocês. 88? Ah, tá. Então, de 1 a 95. Número 10. Olha só, ganhou um livrinho. Boa leitura, viu? 25. 25. Ah, não acredito. Ah, é Xuxo isso, hein? Aí, gente, ó, que beleza. Parabéns, viu? Gente, muito obrigada. Meus irmãos, esse é um instante que nós vamos pedir as bênçãos de Deus a serem recebidas no passe espiritual. Senhor, que a sua misericórdia desça sobre nós, que a sua misericórdia nos conceda a libertação de todos os males, o fortalecimento, o equilíbrio e a cura de toda e qualquer enfermidade. Senhor, ajuda-nos, Senhor. Tem piedade de nós e concede-nos, Senhor, conforme a nossa necessidade, as nossas dores, as nossas aflições, porque nós precisamos nesse instante, Senhor, das suas bênçãos. E assim, Senhor, agradecidos pelas bênçãos que vamos receber no passe, nós te agradecemos e suplicamos, Senhor, que esteja junto de nós, hoje, amanhã e por todo sempre. Que assim seja.